Olá, esse é o 30º programa da série Paulo Freire Vivo para a TV UFPB. Como você sabe, esse é o último programa dessa série planejada para tentar aproximar cada vez mais o pensamento do Paulo Freire de cada um e cada uma que pense em usar, utilizar, pensar um pouco o seu trabalho a partir das ideias do Paulo Freire. Você sabe que a gente veio trazendo isso através dos seus vários livros, dos seus vários conceitos, né, do diálogo do Paulo Freire com outros autores. E nesse programa específico, esse último, nós vamos focalizar a questão do legado e as conexões do pensamento do Paulo Freire com autores, né, e que a gente pode inicialmente dividir em autores que ele usou, citou, se referiu, e outros autores que ele não fez isso, mas que você vê conexões muito fortes para pensar isso. Então, esse é um programa mais teórico no sentido de ver o legado do pensamento, da escrita do Paulo Freire, sempre referente a uma prática educativa, não é? Que você sabe que ele nunca foi um pensador de gabinete, vamos dizer assim, não é? E para isso eu vou utilizar algumas coisas que eu escrevi para resumir sobre isso e vou seguir essa questão. O primeiro ponto que eu queria destacar e que eu vou seguir o meu texto aqui é o seguinte, eu digo assim, veja só, desde os anos 1960 até a atualidade, a pedagogia de Paulo Freire se alimenta das suas leituras de base, convergências e conexões com outros pensadores das ciências humanas e da educação. Você acompanhou isso ao longo dos programas e agora a gente vai destacar autores que a gente foi mostrando através dos seus livros, das suas conferências, das suas palestras, enfim, das suas ideias. Veja só como eu tentei resumir o começo dessas conexões, veja como eu escrevi, olha só. Assim, a partir dos pensadores do catolicismo progressista e dos eusébianos, defensores do nacionalismo desenvolvimentista das décadas de 50 e 60, presentes em educação e atualidade brasileira e educação como prática da liberdade, com o progressismo marxista, presente de maneira crescente em pedagogia do oprimido, ação cultural para a liberdade, educação em mudança, passando pelos escritos africanos, entre outros, até o seu declarado pós-modernismo progressista em Pedagogia da Esperança, de 1996, muitos pensadores influenciaram Freire em menor ou em maior grau, não é? E você veio acompanhando isso com a gente, não é? Programa a programa, não é? A partir então dos locais onde o Paulo Freire foi trabalhar, a partir dos conceitos com os quais ele trabalhou, através das equipes que ele integrou ao longo do tempo, não é? Sempre no sentido da progressão, sempre no sentido de um pensamento que nunca parou no sentido prático da coisa. Ele sempre esteve sendo reconstruído, não é, em função da sua prática, das suas circunstâncias históricas. Olha só como eu continuo a fazer isso no meu texto aqui. Se Jaspers, Maritain e Padre Vaz, assim como os ideólogos do ISEB, e Dewey e Anísio Teixeira, entre outros, marcaram suas ideias expostas inicialmente até a metade dos anos 60, Hegel e o marxismo superestrutural aparecem com nitidez na continuidade desenvolvida em Pedagogia do Oprimido. De lá para cá, essa base foi misturada com as convergências e conexões de ideias que vão de Piaget a Gramsci, chegando às possibilidades de complementos e parcerias, por exemplo, com a sociologia de Boaventura de Souza Santos. Esse texto eu procuro, então, resumir, não com todos os autores, mas colocando alguns dos principais para você ter a revisão, a síntese do que a gente já trabalhou, não é? De cada um desses autores que a gente pode chamar, vamos dizer, para o diálogo com Paulo Freire, alguns que ele fez e outros que ele deixou, através das suas ideias, a possibilidade concreta
de você verificar isso. Mas eu continuo, veja só como eu digo. Importante ressaltar que apesar do legado de Paulo Freire resultar dessas leituras, convergências, conexões, seu pensamento, ação, nunca se deixou dominar, enjaular por nenhuma escola ou tendência ideológica. Ao contrário, reconhecendo a necessidade fundante de diálogos teóricos permanentes e tecendo uma obra sequiosa de complementações, Freire construiu um pensamento original e crítico que marcou a pedagogia da segunda metade do século XX e certamente demonstra uma prospecção atual vigorosa, não é? Então esse é um resumo, não é, que eu procurei escrever para não me enganar ou deixar lacunas do que eu quero colocar de maneira muito enfática, e isso é um ponto fundamental. A gente pode demonstrar isso de várias maneiras, procurou demonstrar isso de várias maneiras nos programas anteriores, e uma das coisas que eu já citei, não é, recentemente, é essa visível presença do Paulo Freire, não é, as ideias do Paulo Freire no chamado relatório Delors, que a Unesco produziu no final do século XX, não é, e que traz a ideia da educação e aprendizagem ao longo da vida, dos pilares da educação que mostram uma atualidade do Paulo Freire, mas com uma particularidade fundamental, com um ponto fundamental que diferencia o Paulo Freire, que não o faz só caudatário dessas ideias, não é? Mas a coisa básica para o Paulo Freire, não é? A aprendizagem nunca é uma circunstância neutra, ela é sempre carregada pelo contexto, pela cultura, por uma politicidade que não a deixa pensar de maneira isolada, de maneira asséptica, de maneira neutra, não é? Então, para ele, a educação ao longo de toda a vida, as aprendizagens, os pilares da educação, não é? Há uma concordância em relação às suas ideias, mas com uma visão fundamental da politicidade da educação, da questão fundamental que é a não neutralidade da sala de aula, dos processos educativos de uma maneira geral. Mas eu continuo aqui o meu texto mostrando um exemplo muito visível, na minha opinião, não é? E que precisa ser melhor trabalhado. Essa é uma ideia central de conexão do pensamento do Paulo Freire, por exemplo, com várias teses defendidas pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos. Veja só como eu escrevi essa parte do texto que eu faço questão de citar para vocês. Eu escrevo assim, ó: podemos destacar as possibilidades de conexões teóricas com Boaventura de Souza Santos para exemplificar a atualidade. O sociólogo coloca as alternativas possíveis aos globalismos localizados e aos localismos globalizados, defendendo o cosmopolitismo e o patrimônio comum da humanidade como possíveis construtores da globalização contra-hegemônica, tendo como base as redes formadas, por exemplo, a partir dos movimentos sociais aportados no Fórum Social Mundial. Em convergência, podemos perceber a praxis de Paulo Freire como fortaleza do combate político e do convencimento pedagógico próprios da luta pela hegemonia, presentes, entre outros sítios, nos debates do Fórum Social Mundial e de outros lugares. De outro lado, quando Freire propõe o diálogo como arma dos oprimidos para lutarem contra os seus opressores e a busca da consciência crítica como parte da sua epistemologia política, ele oferece aos militantes da globalização contra-hegemônica alguns caminhos concretos de luta pela mudança social. Esse longo trecho do meu escrito que eu fiz questão de citar para vocês é para demonstrar tanto a atualidade como as possibilidades de conexões do pensamento do Paulo Freire
tanto com os autores que ele fez questão de citar e de se referir, como outros autores que não fez, como é o caso do Boaventura de Souza Santos. Há um interessante livro sobre o Boaventura, que se chama Boaventura e a Educação, não é? Da Inês de Oliveira, que é uma colega da UERJ, lá do Rio de Janeiro, não é? Que teve o propósito de ver quais ideias do Boaventura, da sociologia do Boaventura, não é? Servem ou devem ser utilizadas ou podem ser pensadas na questão da educação, do currículo, das reformas educacionais, das transformações educacionais. E quando você lê esse livro, muito interessante, você nota como é que algumas ideias do Paulo Freire são muito próximas do Boaventura, ou no mínimo são convergentes com Boaventura, como a questão da emancipação, como a questão do respeito ao conhecimento do senso comum, ao conhecimento popular, como a ideia de que o conhecimento não está apenas presente na cientificidade, não é? Mas ele percorre outros caminhos sociais e vários outros pontos, como a questão da globalização, que eu chamei a atenção anteriormente, não é? Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente pode destacar com essas ideias, não é? O sentido do que o Paulo Freire colocou ao longo do seu pensamento em todos os livros, em todas as falas dele, que ele não tinha nem a noção exata da verdade, que ele nunca buscou isso, mas que o seu pensamento é um pensamento sequioso de diálogo, de complementações e de trabalho em conjunto, vamos dizer assim, em trabalho em conjunto. Eu escrevo mais algumas coisas que eu queria destacar, não é, para você. Esses breves destaques anteriores, além de ratificar a importância da pedagogia crítica, que tem em Paulo Freire um dos seus principais construtores e referenciais prático-teóricos, enfatizar a utilização do legado freiriano como um alicerce político-pedagógico das possibilidades das globalizações contra-hegemônicas. Afinal, a ação dialógica, a conquista da consciência crítica, a problematização, a pedagogia da autonomia, da ética, da justiça social, entre outros conceitos, podem sim constituir antíteses da educação que hoje ajuda a sustentar a globalização. Isso é fundamental para a gente entender, para a gente perceber como é que o legado freiriano pode ser hoje utilizado, e eu sempre digo que uma das forças mais importantes desse legado é as suas concretas possibilidades de conexões com outros autores. Essas conexões, não é, que a gente vai trabalhar nessa segunda parte do programa, são muito importantes, elas já vêm sendo feitas lá desde o início, quando Paulo Freire vai buscar o pensamento do existencialismo, do personalismo, depois do marxismo, depois do multiculturalismo, nesse sentido, até se declarar um pós-moderno progressista, no sentido que você entende dessa ruptura com a modernidade, não é? Embora o seu pensamento tenha essas duas vertentes muito presentes, muito dialógicas, isso é muito importante para a gente entender, então, as conexões e o legado do Paulo Freire. Mas a gente vai continuar isso no segundo bloco desse último programa da série Paulo Freire Vivo. Nesse segundo bloco, então, do programa 30, do último programa dessa série, a gente está destacando as conexões do pensamento do Paulo Freire que foram sendo construídas ao longo do seu pensamento
e junto com elas a possibilidade concreta de você, ao ler o Paulo Freire e ler outros pensadores, verificar as possibilidades de conexões, e são muitas as conexões que a gente pode ver. Isso é importante, inclusive, para quem faz pesquisa educacional, seja em qual grau esteja, seja num TCC, na dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, que a gente sempre vai procurar embasar a nossa pesquisa através de conceitos e autores, e o Paulo Freire é um contribuinte fundamental para isso, e as conexões que ele proporciona, que a gente enxergue cada vez mais com outros autores, é um legado, é uma parte muito importante para a gente usar. Eu queria continuar citando mais uma parte do texto que eu construí para esse programa, para você ver como é que eu tento caracterizar cada uma dessas questões que eu venho comentando, não é? Eu digo assim, em suma, a partir do amálgama teórico construído por Freire ao longo da formulação do seu pensamento-ação, juntando o exemplo acima exposto, ou seja, que eu coloquei anteriormente, do Boaventura Sousa Santos, não é? Defendo a tese de que a possibilidade concreta de ser complementado e reinventado é uma das características mais atuais do pensamento de Paulo Freire e de toda a carga político-pedagógica do legado freiriano. Mais do que isso, a meu ver, tais conexões constituem a própria força motriz da atualidade da reinvenção da sua praxis. O que você ouviu eu colocar e o que você viu no texto anterior na sua tela não é qualquer coisa, é uma afirmação que eu acho que precisa ser repetida porque ela tem consequências, a meu ver, que são muito relevantes. No final eu disse então que, a meu ver, essas conexões do Paulo Freire com outros autores, não é, constituem a força motriz, não é, a fortaleza da atualidade e da prospecção do pensamento do Paulo Freire. O Paulo Freire, insisto, nunca quis construir um pensamento isolado, acabado, finalizado em si mesmo. Por sua proposta própria, por levar a questão do diálogo até as raízes mais profundas do seu pensamento, não é? Por suas enfáticas declarações ao longo da sua trajetória, não é? É visível, não é? Essa força que muitas vezes é negligenciada, não é? Do Paulo Freire em conexão com outros autores. Até uma coisa fundamental entender, ele nunca se propôs a explicar a educação, a pedagogia de maneira completa, de maneira isolada ou de maneira definitiva. Por isso é que o seu pensamento requer complementações. E isso é uma das suas forças, não é? Muito ao contrário de ser uma deficiência ou uma lacuna, é uma das suas forças, não é? Nós podemos relacionar, por exemplo, o pensamento do Paulo Freire com o colombiano Orlando Falsborda, ou podemos ligar o pensamento do Paulo Freire com Anísio Teixeira, não é? E só esses exemplos, ou com o Gramsci, ou com o Edgar Morin, ou com Piaget. Mas quando eu conecto o pensamento do Paulo Freire com esses outros autores, não é? Eu faço o quê? Eu faço que esse pensamento fique cada vez mais forte, mais robustecido, mostre uma fortaleza extra, não é? Mostre uma conexão possível para explicar uma questão tão complexa, tão plural, tão diversa, como são exatamente as práticas educativas. As práticas educativas requerem autores múltiplos. A pluralidade da educação não pode ser contemplada por um autor, por um pensador só. E isso é uma das características que, a meu ver, mostra o vigor, a atualidade e a prospecção
do pensamento do Paulo Freire. Mas eu queria continuar o meu texto, porque eu queria deixar bem marcado essas questões. Olha só como eu escrevo. Aliás, a impossibilidade de um só modelo ou de um só autor abarcar a pluralidade e a complexidade das práticas educativas e das reflexões pedagógicas sempre esteve intrínseca às proposições de Freire. Por isso mesmo, construiu seu pensamento inspirado em Anísio Teixeira, Vieira Pinto, Hegel, Marx, Goldman, Jorge Lukács, Cabral, Amílcar Cabral, Dewey, entre outros. Por isso também dedicou parte da sua obra aos livros dialógicos, escritos com Frei Beto, com Moacir Gadotti, Sérgio Guimarães, com Irachó, Antônio Faundes, Adriano Nogueira, com os integrantes do IDAC, entre outros. No mesmo sentido, muitos dos seus escritos estão marcados pela oralidade, à espera da interlocução e do diálogo. Sem esquecer que suas ideias já foram estudadas em conexão com Gramsci, Freinet, Habermas, Piaget, Edgar Morin e tantos outros. Veja nesse texto que eu acabo de destacar, quantos parceiros, vamos dizer assim, o pensamento do Paulo Freire teve e tem, não é? Quantos parceiros ele foi agregando, não é? E insisto com você, mostrando uma face, às vezes não muito destacada, da sua fortaleza, não é? O pensamento do Paulo Freire, se ele é sozinho, vamos dizer assim, se ele está sozinho, não é? Ele tem uma força, mas se o pensamento do Paulo Freire é conectado com outros autores do porte daqueles que eu destaquei, um Piaget, um Gramsci, um Boaventura Souza Santos, um Álvaro Vieira Pinto, John Dewey, Anísio Teixeira, etc., você nota, não é, uma fortaleza muito maior. E essa é uma tese que eu gostaria de defender, porque esse é um pensamento atual, e um pensamento atual requer, não é, essas conexões e esses diálogos. Mas eu quero continuar esse texto para arrematar um pouco essas ideias. Eu escrevo assim: essa possibilidade aberta aos complementos, às convergências e às conexões, no passado criticada equivocadamente, justamente por essa característica, demonstra a atualidade e a visão prospectiva do seu pensamento-ação desde o início, nesse início de século XXI, e nos ajuda a repensar a pedagogia do oprimido, por exemplo, não é? Quase 50 anos depois de escrito, não como um livro isolado, e sim enquanto parte de uma obra sequiosa de dialogicidade e de reinvenções. O próprio autor repensou partes significativas do seu livro, né, A Pedagogia do Oprimido, mais disseminado, quando escreveu A Pedagogia da Esperança, tendo como base outros argumentos e outros paradigmas. Para os que estudam a sua obra, não é, em permanente reconstrução, não causa nenhum espanto, portanto, a defesa da pós-modernidade progressista nesse último livro, A Pedagogia da Esperança. Veja só como eu disse aí, não é? Defendendo então a exploração dessas complementaridades e dessas conexões do pensamento do Paulo Freire. Não é? Esses exemplos são muito fortes, esses exemplos são muito característicos de um pensamento sempre que se quis dialógico, que se quis libertador, que sempre defendeu a consciência crítica como uma das suas noções principais. Ou seja, esse pensamento que eu faço em relação aos debates, aos diálogos e às conexões do Paulo Freire com outros pensadores,
não é? Não é uma coisa fantasiosa ou só imaginativa, mas é uma coisa ditada pelo próprio Paulo Freire, não é? Quando ele diz que precisa de complementos, quando ele diz que faz um pensamento inacabado, ou como diria o Morin, cheio de arestas e de heterogeneidades, formando um tecido em conjunto, formando uma complexidade, não é? E não é só um ato teórico, uma fala teórica, a ideia dele sobre dialogicidade. Não é? Ele não propôs o diálogo para os outros só, mas propôs o diálogo, colocou o diálogo como centro da construção da sua obra. E por isso que a sua obra precisa de dialogar, vamos dizer assim, com autores, tantos deles que eu chamei a atenção durante desses 30 programas, que volto a chamar a atenção nesse último programa. É fundamental para a gente entender o Paulo Freire, não como um pensador isolado, mas como produto da sua prática, da sua praxis, tanto no Brasil, no começo, antes do golpe de 64, trabalhando com a equipe da Universidade do Recife, depois foi trabalhar no Chile com a equipe que pensava a reforma agrária, com a questão da educação embutida na questão da extensão rural, não é? Depois foi trabalhar as ideias de uma ação cultural, não é? E nunca divulgou uma ação cultural isolada, mas sempre coletiva. Com isso foi pensar a questão de classe social, porque por si só é um conceito de coletividade, não é? Depois ele pensa a cultura de modo multifacetado. Depois ele pensa a questão da intersubjetividade, não é? Da conexão entre sujeitos que fazem o processo educativo, não é? Sempre numa relação que ele diz de horizontalidade entre educandos e educadores, sempre priorizando a cultura que o educando traz para o processo educativo, sempre priorizando o papel dos professores, das professoras, não como pessoas que depositam conhecimento nos seus alunos, mas que com eles problematizam a realidade para conhecer cada vez mais. E ao conhecer cada vez mais, vão para o lado de forjar uma consciência crítica. Não é? Esses conceitos todos, então, do Paulo Freire, são conceitos para serem trabalhados em conexão. Os autores que eu citei, os pensadores que convergem com as ideias do Paulo Freire, também dão uma ideia de conjunto, de trabalho coletivo, não é? De trabalho dialógico ao longo da construção da obra do Paulo Freire. E isso é fundamental. Eu acho que isso, inclusive, inspirou esse programa do começo até agora ao 30º programa. Esse programa, por exemplo, não é um programa de uma pessoa, não é um programa isolado, não é um programa que se fecha em si mesmo. Ele quer que através dele você vá para a sua prática, não é? Mas até internamente esse é um programa que não existiria sem uma equipe, sem um apoio, não é? Sem um incentivo da universidade e da TV, o FPB em particular. Quando acaba cada um dos programas, você vê aparecer lá nas letrinhas, como dizem os apresentadores de televisão, não é? Das pessoas que fazem os programas, que fazem cada um dos programas. Esses programas não existiriam pela cabeça de uma pessoa só, muito menos pela minha, não é? Ele só existe em função de uma equipe, em função dos diálogos, em função da construção que a gente fez ao longo de muito tempo. Tudo isso para tentar proporcionar a ideia ou as ideias de um autor que pensa sempre no coletivo, na equipe, no diálogo. Ele nunca se pensa sozinho. Ele acha que o mundo é uma construção sempre feita a várias mãos, a várias mentes e a vários corações. Eu queria, nesse último programa, agradecer a todos que nos ajudaram a fazer esse programa, especialmente a equipe da TV UFPB,
que você vê aí do ladinho quando acaba o programa, e o apoio em geral da Universidade Federal da Paraíba, para que isso se torne mais um serviço público, para que isso se torne uma opção para aqueles que querem pensar a educação, seja na escola ou fora da escola. Eu agradeço muito o seu acompanhamento, espero que esse programa tenha frutos no sentido da sua prática. Muito obrigado e até a próxima.